Muito bem, nós já estamos com 25 pessoas aqui acompanhando o nosso momento devocional desse sábado. Privilégio, que bênção nós podemos contar aí com a presença dos amados irmãos nos ouvindo nessa noite, recebendo atentamente o recado da palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu quero, portanto, então, meus amados irmãos, lermos o texto da palavra de Deus que se encontra em Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Jeremias 9, versículos 23 e 24. Eu quero meditar apenas nesses dois versículos. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua glória, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque estas coisas me agrado, diz o Senhor. Meus amados irmãos, eu gostaria nessa noite de meditar com vocês sobre o seguinte tema: a glória do homem. Em que consiste a glória do homem? Em que consiste o valor e a riqueza do homem? Será que de fato nós temos nos esforçado para obtermos a verdadeira glória, encontrarmos a verdadeira riqueza? Meus amados irmãos, à luz desses dois versículos da palavra de Deus que nós acabamos de ler, eu quero mostrar aos amados irmãos essa noite o que não deve ser a glória do homem e o que deve ser a glória do homem. Em primeiro lugar, a glória do homem não deve ser o seu conhecimento, a sua sabedoria. Muitas pessoas se ostentam com o conhecimento, com a formação, com os diplomas acadêmicos que possuem. Ou até mesmo, algumas pessoas, elas se vangloriam com o conhecimento adquirido dia a dia, o conhecimento experimental, o conhecimento da própria vida. E esse tipo de conhecimento, esse tipo de saber que podemos adquirir num banco de universidade ou no dia a dia, corre o risco de fazer com que nós nos tornemos pessoas orgulhosas, soberbas e arrogantes. A palavra de Deus nos ensina claramente que a nossa glória, que a nossa maior riqueza não é o conhecimento que adquirimos, não é a experiência que temos com o tempo de vida, mas a glória do homem, nós vamos ver mais à frente, e precisamos entender que não deve ser justamente se ufanar no seu conhecimento e no seu saber. O segundo ponto que eu destaco, à luz do texto que nós lemos, nós estamos para os irmãos que chegaram agora, em Jeremias capítulo 9, versículo 23. A glória do homem não deve ser a sua força. O texto escrito pelo profeta Jeremias foi escrito num contexto em que a força humana ela era muito importante. Não que hoje, nos nossos dias, não seja. Mas a gente pode observar, e eu creio que chegaremos a essa conclusão juntos, que a questão hoje da força dos músculos é mais por uma questão de ostentação física do que uma finalidade profissional. É claro que ainda existem muitas pessoas que usam do trabalho braçal, mas no tempo em que o texto bíblico foi escrito, o trabalho braçal era de suma importância. Quase todas as atividades elas eram feitas pela força dos braços. Por isso, quanto mais forte o homem, mais produtivo ele era no campo, mais orgulhoso ele se tornava, tendo em vista as possibilidades de ganho que ele tinha no seu dia a dia. O texto da palavra de Deus nos mostra que não deve ser a força física a glória do homem. O homem não deve se ostentar, se engrandecer pelo seu condicionamento físico. Lembremos que o corpo, com o tempo, ele vai perdendo a sua própria força. A palavra de Deus, ela compara a força do homem, a beleza do homem, com a flor do campo, que nasce, cresce
mas que com o passar do tempo esta vai murchando e ela vai secando também. Não há por que nós nos ostentarmos, meus amados irmãos, em nossa aparência física. Não há do que nos vangloriarmos em nossa própria força, na força dos nossos braços. Não é esta a nossa maior riqueza. Não deve ser esta a nossa glória. Em terceiro lugar, a palavra de Deus, em Jeremias 9, 23, da onde nós estamos meditando, nos ensina que a glória do homem não deve ser a sua riqueza, seus bens materiais, a casa que ele mora, o lugar onde ele trabalha, o carro que ele possui. Eu quero rapidamente aqui, amados irmãos, fazer duas considerações importantes sobre esse ponto. Primeiro, notem que na sociedade que hoje nós vivemos, as pessoas elas são reconhecidas por aquilo que elas têm. Elas são identificadas pelos bens que elas possuem. Olha, fulano que mora naquela casa, fulano que tem aquele carro, fulano jovem que comprou aquele tênis. Então, observem que inseridos nessa sociedade de consumo que nós hoje estamos, de forma até involuntária, nós somos levados a entender que a nossa glória é aquilo que nós possuímos. E muitas vezes o nosso coração tomado pelo pecado não aceita ficar por baixo. Se a gente vê a pessoa que comprou um computador, ou uma roupa nova, um carro novo, enfim, qualquer outra coisa nova, muitas vezes o nosso coração nos leva à tentação de queremos comprar algo igual ou melhor para não ficarmos por baixo daquela pessoa. Muitas vezes passa em nossa mente o seguinte pensamento: o que vão achar de mim se eu usar aquela roupa? O que vão pensar de mim se eu chegar no trabalho com aquele carro? O que os outros vão pensar de mim se eu for com esta roupa à igreja? Esse tipo de pensamento constantemente nos assedia. Nos assedia porque no nosso coração a riqueza, o bem material se tornou a coisa mais importante. O texto da palavra de Deus nos ensina claramente, meus queridos, que não deve ser essa a nossa riqueza. Nós vimos até aqui, na primeira parte dessa nossa devocional, o que não deve ser a nossa glória. Vimos até aqui, para aqueles que chegaram aqui, que a nossa glória não deve ser o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, quer acadêmica, quer prática, que a nossa glória não deve ser a força do nosso braço, nem o nosso aspecto físico, nem a nossa aparência. Vimos que a glória do homem também não deve ser a sua riqueza, os bens que este possui. Se a glória do homem não deve ser estas coisas, que para o mundo é tão valorizada, que para o mundo é tão buscada, o que deve ser de fato então a glória do homem? Qual é a nossa maior riqueza? Aonde nós devemos evitar os nossos esforços para buscarmos então? Em primeiro lugar, à luz do versículo 24, Jeremias 9, 24, a nossa maior riqueza é conhecer a Deus. Não existe nada mais precioso do que conhecermos quem é o Senhor, conhecer os seus atributos, conhecer da sua glória, conhecer da sua obra. E para que nós conheçamos quem Deus é e para que nós saibamos o que Deus faz, é de suma importância que nós leiamos a palavra de Deus. É claro que existe a chamada revelação geral. O Salmo 19, versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Então, o próprio firmamento é uma prova clara de que existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Um Deus onipotente que criou tudo ao som da sua voz. Mas a palavra de Deus, ela nos revela de uma forma especial quem Deus é. Os seus atributos incomunicáveis, como por exemplo a sua onipresença, a sua onisciência, a sua onipotência. A palavra de Deus revela a sua obra, aquilo que ele faz ao nosso favor. E é importante destacarmos que a mais importante obra que Deus fez por mim, que Deus fez por você, foi o envio de Cristo Jesus para morrer na cruz
em nosso favor. Não existe nada mais sublime do que conhecer a Deus. Um homem pode ser extremamente rico, um homem pode ser nessa vida extremamente famoso e lembrado e relembrado pelos seus fatos históricos, pelas obras que este realizou, mas por mais bem-sucedido que este possa ter sido em vida, a sua vida será infeliz, miserável e vazia, se ele verdadeiramente não conhecer o Deus que criou os céus e a terra, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra de Deus, o Deus da sua palavra, melhor dizendo, e aqui vale uma nota. Nós precisamos entender que o verdadeiro conhecimento de Deus está na sua palavra, não segundo as nossas fantasias ou invenções. Muitas vezes nós criamos um Deus, fabricamos um Deus segundo a nossa própria criatividade. Esse tipo de imagem de Deus não é boa, não é saudável. Nós precisamos moldar a imagem de Deus diante dos nossos olhos, conforme Ele se revelou na sua palavra. Ele é justo, Ele é santo, Ele é puro. Ele é o Deus que fala conosco por meio da sua palavra. A segunda riqueza do homem, ou a segunda glória do homem, é receber da parte de Deus misericórdia. O texto, Jeremias 9, 24, diz que o Senhor, Ele faz misericórdia na terra. Não há nada mais precioso, meus amados irmãos, que recebemos da parte do Senhor a sua misericórdia. E misericórdia significa quando Deus deixa de nos dar aquilo que nós merecemos. Misericórdia é quando Deus deixa de nos dar aquilo que nós merecemos. Nós pecamos, nós somos maus, nós falhamos. Muitas vezes tropeçamos no falar, no pensar, no agir. Pecamos também por omissão, quando deixamos de ajudar quem precisa. Tantas atitudes que revelam, melhor dizendo, o nosso egoísmo. O que seria de nós? Pense comigo, se Deus nos tratasse como de fato nós merecemos. O texto foi escrito para o povo que estava no cativeiro. Eles foram levados para o cativeiro babilônico por causa da idolatria, por causa do desprezo aos necessitados, por causa da quebra do dia do Senhor. Esses são os principais fatores que levaram o povo ao cativeiro. Mas mesmo estes, tendo virado as costas para Deus, o Senhor manifestaria sobre eles a sua misericórdia. Eles seriam punidos, eles receberiam a correção do Senhor. E é importante afirmarmos que a correção é também uma manifestação da bondade e da graça de Deus sobre as nossas vidas. Mas logo Deus haveria de manifestar a sua misericórdia a eles. Deus havia prometido que restauraria o seu povo novamente à sua terra. A terceira e última glória que nós podemos destacar aqui, amados irmãos, à luz desse texto, é que a nossa verdadeira riqueza é saber que Deus exerce sua justiça e o seu juízo. A verdadeira glória do homem está em saber que Deus também exerce a sua justiça e o seu juízo. Até agora, vimos, meus amados irmãos, que a glória do homem consiste em conhecer a Deus e receber da sua misericórdia. Mas é também importante que nós entendamos, à luz desse texto, que a verdadeira glória do homem é saber que ele serve a um Deus justo e que manifesta juízo e que não entrega o homem à total maldade, que não permite que o homem fique sem a retribuição dos seus erros. Deus corrige, Deus é justo. O mal será um dia erradicado.
todo pecado, ele traz consigo a sua consequência, e todo pecado nós precisamos entender que traz o juízo da parte de Deus sobre nós. Porém, eu e você não somos eliminados, não somos exterminados por causa do nosso pecado, por causa do sangue de Jesus, que nos guarda e que nos purifica e que nos livra da ira de Deus. É o sangue de Jesus que nos justifica. Nós precisamos entender que Deus ele faz justiça quando ele envia o seu Filho Cristo Jesus a morrer na cruz. E quando ele derrama o seu sangue, sangue precioso, o sangue de Jesus, atende à exigência de Deus Pai, livrando a mim e a você da condenação eterna. Portanto, meus amados irmãos, nós temos esperança em Deus, por sabermos que Ele é o justo juiz. Os ímpios, no tempo oportuno, todos eles pagarão pelos seus pecados. Nós, os salvos, que temos os nossos pecados lavados pelo sangue de Cristo Jesus, nós não estamos mais debaixo de nenhuma condenação. Como é bom saber disso. Mas essa verdade, a verdade de que os nossos pecados em Cristo Jesus foram perdoados, não nos dá liberdade para vivermos no pecado. Pelo contrário, é justamente a obra de Cristo Jesus que nos constrange a um viver santo, a um caminhar na luz. É pelo fato de saber que pelo sangue de Jesus nós fomos libertos da ira de Deus. É esse sentimento que nos leva a buscar uma vida reta, pura e santa diante do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, nós nessa noite vimos que a glória do homem consiste em conhecer a Deus, receber a sua misericórdia e saber que Ele é justo. Queridos, que bom, muito obrigado por vocês terem acompanhado a nossa devocional. Desejo a todos vocês uma ótima noite, que Deus os abençoe e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Forte abraço, queridos.